E agora, sem mais demora, vamos convidar para participar aqui conosco o nosso convidado especial, porque hoje temos uma participação para lá de especial. Agora, participação especial. Alô, professor? Boa noite, vocês conseguem me ouvir agora? Agora sim! Agora eu não sei se eu estou te ouvindo pelo WhatsApp ou se eu estou te ouvindo pelo vídeo. Deixa eu ver. Pode falar. Eu vou testar fechando meu microfone do computador e tentando deixar só pela chamada aí nós fazemos o teste, tá bom? Eu fechei aqui o meu auxiliar do teste e eu estou te ouvindo. Ok, então deve ser o som do computador deve estar ok, correto? Correto. Será que eu posso deixa eu só confirmar aqui, fechando. Deu não. Não. Volta. Então do computador já está funcionando, ok. Então vou voltar para o computador. Então podemos desligar aí o telefone? E aí? Agora eu consigo te ouvir, vocês conseguem me ouvir? Bem, perfeitamente. Então podemos aqui encerrar. Agora sim. Não precisamos do plano B, então vamos ficar com o plano A. Se eu deixar o volume do meu computador ligado, eu consigo ouvir vocês bem? Acho que sim. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Então tá tudo certinho. Tá certo. Então agora posso apresentar para os nossos ouvintes o nosso palestrante de hoje. E eu tenho hoje, assim, muita alegria de apresentar o Silas para vocês e vocês já vão entender por quê. O nome dele, do nosso convidado especial, é Silas Figueiredo Barrella. Olha, ou simplesmente Silas Finger. Por isso que eu falei Silas Finger, porque eu já conheço como Silas Finger, que é conhecido pelos amigos. O Silas, ele é administrador, ele é teólogo, historiador, mestre em teologia bíblica, especialista em arqueologia. Olha que maravilha! Hoje ele atua na área da docência e esporadicamente como guia de grupos para nada mais, nada menos do que Israel, meu povo. Atualmente, agora vem o que mais a gente gosta de falar, é um dos integrantes da equipe do programa Novo Tempo dos Estados Unidos e ele atua na parte de gerenciamento operacional. Então, é por isso que eu disse para vocês que é um prazer enorme ter o professor Silas Finger aqui conosco hoje. Quando eu crescer, eu quero ser assim, viu? Essa fala é minha, Mitz. E hoje, o professor Silas, ele vai trazer um tema para nós, nessa segunda-feira, como início da nossa semana especial de Páscoa, que é a paixão de Cristo, entre a fé e a razão. E aí, em qual dessas categorias você está? Entre a fé? Você está com a razão? Você está com as duas? Vamos lá? Silas, o programa Novo Tempo aqui dos Estados Unidos está com as portas abertas e agora com o microfone aberto para você, que o Espírito Santo possa te usar nesse momento. Amém, amém. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu sei que nós estamos trabalhando em uma rádio agora, mas o hábito de professor, ele sempre exige que nós utilizemos aí alguns recursos tecnológicos para que aqueles que vão acompanhar posteriormente a nossa apresentação nessa noite, eles possam ter um panorama, uma visão um pouquinho mais ampla daquilo que nós iremos abordar, da nossa proposta nessa noite. Em primeiro lugar, boa noite, querido amigo ouvinte. É com uma alegria muito grande que nós temos a honra de começar essa semana aqui para nós, aqui da equipe do programa Novo Tempo, é tão especial. Hoje nós vamos começar uma jornada pelos últimos momentos da história de Cristo Jesus e com certeza você é o nosso convidado. Ao longo dessa trajetória que nós percorreremos nessa semana,
você vai aprender, você vai se emocionar, você vai refletir, mas acima de tudo você vai compreender alguns detalhes importantes dos últimos momentos do Mestre na sua passagem pela Terra. Hoje, então, é apenas o primeiro capítulo dessa série. E o tema dessa noite, como a Lu disse, é a paixão de Cristo entre a fé e a razão. Bom, queridos, atualmente o cristianismo ele contém ao redor do mundo cerca de 2,3 bilhões de fiéis, espalhados pelos 5 continentes. É bem verdade que esse número ele representa aproximadamente 1/3 dos habitantes do planeta, e a Páscoa é, sem sombra de dúvidas, uma das festas religiosas mais aguardadas. Todos os anos as celebrações elas ocorrem nos mais diversos lugares. E o grande objetivo desta celebração é nós podermos aqui relembrar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Entretanto, nós sabemos que celebrar a Páscoa é, acima de tudo, um ato de fé. Portanto, para nós podermos começar essa jornada, nós precisamos reestabelecer alguns conceitos. E o primeiro deles que eu gostaria de trabalhar nesta noite, ele é o seguinte: qual é a relação entre a fé e a razão? Bom, quando nós vamos lá para a carta do apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 11, verso 1, Paulo nos afirma que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Contudo, entre o sentido original da palavra fé, pistes, em grego, e a maneira como nós a utilizamos hoje, nós temos que reconhecer que há um grande ato. Tudo isso porque, infelizmente, no meio cristão, existem muitas pessoas que têm ainda uma concepção errada a respeito da maneira como a fé ela é executada na nossa vida. No sentido original, quando Paulo redigiu aí a carta aos Hebreus, na verdade, muitos teólogos acreditam que a carta aos Hebreus ela é um sermão pregado por Paulo e que um copista ele teve a responsabilidade, ou um escriba teve a responsabilidade de anotar. Mas o sentido original em que Paulo trabalha a fé, ela apresenta como fundamento dessa fé a convicção. E a convicção, ela é o resultado do exercício da razão. Interessante, porque quando nós olhamos para a fé sob essa perspectiva, nós podemos perceber que a fé ela não é uma confiança sem fundamento. A fé, antes, ela é uma resposta racional para as evidências apresentadas por Deus. É desse modo que nós podemos, então, entender que no momento em que Deus convida alguém para entrar em um compromisso de fé com Ele, isso só ocorre porque Deus já deu provas suficientes de quem Ele é e daquilo que Ele pode fazer por você, querido. Contudo, ao contrário da fé, muitos têm vivido uma experiência que nós podemos classificar como fideísmo. Mas, professor Silas, o nosso ouvinte agora pode estar perguntando, gente, o que é esse negócio de fideísmo? Porque a gente conhece bem a palavra fé, mas fideísmo é algo novo aqui, inclusive para mim. E o que seria fideísmo, professor Silas? É interessante, Lu, porque fideísmo é quando você tenta desenvolver uma fé sem esse recurso da razão, sem a questão da convicção. Deixa eu dar um exemplo para tentar ilustrar um pouquinho melhor isso que nós estamos abordando. Imagina que você está passando pela calçada e de repente você passa por debaixo de uma escada. Talvez alguém aí pensou automaticamente, né, que essa ação vai lhe trazer uma má sorte. Verdade. E a pergunta que nós nos fazemos é a seguinte: qual que é o elemento racional para nós acreditarmos em tal afirmação, que passar por debaixo de uma escada trará azar? Assim, o fideísmo, Lu, é uma crença sem base, pautada na falta de evidências. Nós poderíamos classificar no vácuo, né, ou em absolutamente nada. E nós já podemos perceber, principalmente pelo texto de Paulo,
que isso é completamente diferente da fé requerida na Bíblia. Portanto, por meio do estudo, da pesquisa, da reflexão, é que nós podemos nos tornar gigantes na fé. O interessante também... Professor, Oi, pode perguntar, Mitz. Você exemplificou bem o fideísmo. Agora, e essa fé racional é porque Deus já deu alguma evidência antes à pessoa para poder exigir dela que ela tenha fé? Seria isso, professor? É bem interessante. Então vamos apenas recapitular aquilo que nós abordamos, né? Então, sim, Mitz, Deus não exige compromisso de fé sem que ele não tenha se revelado à pessoa. Vamos utilizar um outro exemplo agora, um exemplo bíblico. Vamos nos lembrar da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Bom, o texto bíblico, se não me falha a memória, é Êxodo capítulo 14. Deus convida o povo, em primeiro lugar, antes de abrir o Mar Vermelho, que o povo coloque o seu pé na água. Agora vejam, por que Deus convida o seu povo diante de uma situação tão terrível? À frente estava o Mar Vermelho, às costas estavam os exércitos egípcios. Por que Deus convida, no momento extremo, o seu povo a exercer esse ato de fé? Nós vamos nos lembrar que antes da passagem do Mar Vermelho, Deus já havia estado com o povo durante 10 pragas no Egito. Deus já havia revelado o seu poder. Deus já havia revelado o seu cuidado. Portanto, diante do Mar Vermelho, o povo já tinha recebido provas mais do que suficientes para acreditar que o mesmo Deus que atuou nas pragas do Egito e provocou a libertação do povo, era o Deus capaz agora de abrir o mar ou de os fazer andar sobre o mar. Professor, então, nesse caso aí também, Deus também não tira o poder da dúvida, né? Exatamente. Ele dá a evidência, mas também não tira o poder da dúvida. Seria isso mesmo? Interessante essa questão, Mitz, porque a dúvida, ela é extremamente importante para que você vá atrás de respostas. E se estamos aqui argumentando que a fé é fruto de algo racional, a dúvida é o primeiro elemento que vai fazer com que você vá atrás das respostas, que você pesquise mais, que você reflita mais, que você encontre as revelações que Deus tem feito ao longo da história. Então, quando Deus diz assim, eu estarei contigo, por onde você passar, na dificuldade, esse tipo de fé, ela é a fé genuína, né? Porque mesmo que você não tenha passado por essa situação em algum momento da sua vida, mas ali você tem os recursos para você acreditar se você quiser. Exatamente. Na verdade, a gente já tem indícios, né, do passado que Deus esteve presente com o povo, né? Não, e na sua vida mesmo, talvez com seus pais, uma situação que aconteceu e você observou, já tinha uma evidência. E aí a nossa fé, ela tem um respaldo, não é isso, professor? Ela tem um Exatamente. respaldo de veracidade. Isso. Nós poderíamos classificar, talvez, que a fé é você olhar em duas direções. Em primeiro lugar, quando você recebe o convite de fé, você olha para trás, para ver aquilo que Deus já fez por você. E agora, aqui no presente, você olha para o futuro, já sabendo que o mesmo Deus que atuou no passado é o Deus que vai atuar no futuro. Agora, professor, e nos casos quando uma pessoa diz assim, eu quero uma cura, estou orando, estou com fé, e não acontece tudo diferente, professor, como é que fica? Tem uma questão super importante, você levantou a bola para que nós pudéssemos destacar. A fé implica na aceitação daquilo que Deus tem a oferecer. A fé não trabalha com aquilo que nós queremos, mas com aquilo que Deus sabe ser o melhor para cada um de nós. E é isso que nós temos visto através da história, não apenas da história bíblica, não apenas dos personagens bíblicos, mas eu tenho certeza, querido amigo ouvinte, que se você olhar para a sua história, você vai conseguir encontrar momentos em que Deus esteve presente, te guardando, te protegendo e te fazendo prosseguir pelo caminho.
Um outro aspecto interessante é que essa ideia de fé que nós estamos desenvolvendo aqui é a ideia que vai ser vista lá no movimento de reforma. É sob esse contexto que os reformadores eles vão estabelecer os seus princípios de uma fé baseada na convicção racional. O interessante é que este movimento, né, que teve como idealizador Martinho Lutero a partir do ano de 1517... Professor Silas, eu queria só amarrar a questão antes que você falou. Então, nesse caso aí, quando Jó diz assim, mesmo que ele me mate, mesmo assim confiarei, não é isso que ele fala? Exatamente. E uma outra passagem, né? Eu sei que meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. A fé de Jó estava baseada naquilo que Deus já havia feito. Se Jó ele fosse exercer um fideísmo, pergunto a você, quais eram as razões no presente para que Jó pudesse confiar em Deus? Jó havia perdido absolutamente tudo. O fideísmo ele trabalha exatamente com essa falta de evidências, baseado no nada. Mas por saber que Deus já havia atuado no passado, Jó conseguia identificar que mesmo em momento de dor, Deus continuava atuando, ele conseguia olhar para o futuro com esperança, sabendo que mesmo que a morte viesse, essa morte ela não seria um fim em si mesmo, mas que essa morte ela seria, acima de tudo, para a honra e glória de Deus. É só isso que eu queria esclarecer. Você pode continuar de onde você parou. Perfeito. Vocês conseguem perceber que quando nós introduzimos o elemento racional na fé, isso faz com que nós consigamos construir uma carreira cristã tanto quanto mais sólida? A visão dos reformadores era de que a Bíblia não era apenas um livro para ser lido. A Bíblia, queridos, é um livro para ser estudado. E é com essa perspectiva que algumas das principais instituições do mundo elas foram criadas, onde o objetivo era utilizar a educação para fortalecer a fé da comunidade cristã. E esse exemplo pode ser visto, inclusive, vocês, queridos que estão aí nos Estados Unidos, em algumas das universidades mais renomadas, como Harvard, criada no ano de 1636, como Yale, fundada em 1701, como Stanford, fundada em 1885, e é a partir de então, na criação dessas universidades, agora a fé sendo trabalhada sob uma perspectiva mais racional, que a fé ela vai alcançar, ou melhor, a Bíblia ela vai alcançar novos espaços de desenvolvimento. E aí o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar agora um campo fértil para que a Bíblia seja estudada por meio de métodos, por meio de um engajamento maior. E a primeira área de concentração dos estudos bíblicos vai ser vista na literatura. E como é que era feito esses estudos em relação à literatura? Por meio da comparação de textos, então, a identificação de gêneros literários, a estruturação, né, a separação das estruturas que existem dentro da Bíblia, aqueles estudiosos eles tentavam dissecar o texto bíblico para ter uma melhor compreensão a respeito de cada tema, de cada palavra. Logo em seguida, então, veio a disciplina de História. E o objetivo era comparar documentos antigos com os relatos bíblicos e avaliar como é que a história poderia contribuir para a compreensão do contexto bíblico. Mas uma disciplina que estava ainda sendo estruturada chegou para revolucionar, de fato, a perspectiva de racionalidade, a perspectiva de estudo da Bíblia. E essa disciplina foi a disciplina de arqueologia. Você pode ver aí na tela, aqueles que estão nos acompanhando, que foi a partir de 1838 que Edward Robson ele revolucionou a exploração da região da Palestina. Nós conhecemos hoje como Palestina, né, mas antigo território de Israel. Diga, Lu. Nós estamos só vendo o primeiro slide, aquele slide da Paixão de Cristo. Até agora não foi alterado nenhum, não foi passado nenhum outro. Eles não estão aparecendo para vocês? Não, só o primeiro.
Deixe-me ver aqui, voltar. Isso, agora sim. Agora arqueologia em Jerusalém. Ele não está Não foi fazendo a automático. apresentação. Ok, não tem problema, nós vamos seguir a partir daqui. Então, essa imagem que você está vendo aí na sua tela, ela apresenta Edward Robinson, que foi o primeiro explorador aí da região da Palestina. Ele era um erudito em línguas semíticas, né? E ele deu início às escavações ao redor ali do templo, que com certeza foi uma das maiores descobertas que nós tivemos aí nos últimos 3 séculos, sobre essa estrutura fantástica que os judeus eles criaram lá no 1º século. Inclusive, o arco que pertencia a uma antiga entrada do templo acabou recebendo o nome de Edward Robinson, e é conhecido hoje como o Arco de Robinson, onde você poderia acessar o templo. O interessante, pessoal, é que a partir destes estudos de Robinson, começaram a vir, então, diversos grupos, né, que começaram a estudar, como, por exemplo, a Palestine Exploration, de 1865, a American Palestine Exploration Society, de 1870, a École Biblique de Saint-Étienne, dentre outras mais. E a partir daí, a arqueologia ela vai surgir como uma forma de ampliar a compreensão a respeito do texto bíblico. E o interessante também, vocês vão visualizar aí na tela de vocês, é que a arqueologia ela vai ganhar, de fato, contornos acadêmicos. Ela vai trazer contribuições nessa perspectiva mais racional com este homem que está na tela, William Foxall Albright. Albright, ele trouxe, talvez, as maiores contribuições para a perspectiva da arqueologia bíblica. E o interessante, queridos, é que ele trabalhava com uma premissa, e prestem bem atenção, de que a Bíblia ela não precisa da arqueologia para ter a sua veracidade. Antes, porém, ela pode nos fornecer informações pelos achados, ela pode ser enriquecida e pode ser potencializada em relação ao impacto, né, que estes estudantes têm ao se confrontarem com o texto bíblico e as evidências arqueológicas. Coube também a Albright, isso é muito importante, talvez a principal descoberta que nós tivemos no século XX, que foi ele quem atestou os manuscritos do Mar Morto, que foram achados lá em Israel no ano de 1947, atestou estes manuscritos como manuscritos verdadeiros. Outra questão super importante é que ele teve uma vida acadêmica de mais de 60 anos, ganhando nada mais, nada menos do que mais de 30 títulos honoris causa. Foi realmente um homem brilhante que trouxe grandes contribuições para a arqueologia bíblica. Professor Silas, então me responda aí, o que a arqueologia nos apresenta em relação à Páscoa, já que nós estamos aí na semana especial de Páscoa? Existe alguma evidência a esse respeito? Porque a gente tem visto aí, né, as pessoas que estudam, que fazem os experimentos, que comprovam, né, a existência das coisas. Existe alguma coisa? A arqueologia, ela traz alguma relação aí, alguma coisa a respeito da Páscoa para a gente? Nós temos sim, Lu. Nós temos muitas evidências relacionadas ao Antigo Testamento e também relacionadas ao Novo Testamento. Agora, é super importante, em primeiro lugar, nós frisarmos o seguinte, a questão envolvendo a origem da Páscoa. Bom, quando nós trabalhamos a questão envolvendo a origem da Páscoa, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que há uma questão em que muitas pessoas hoje no círculo cristão tentam, infelizmente, identificar uma descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Okay? Contudo, quando nós lemos algumas passagens do Antigo Testamento e as confrontamos com passagens do Novo Testamento, nós podemos perceber que há uma continuidade, que há uma ligação. E a Páscoa se enquadra exatamente neste ponto. Porque na Páscoa nós podemos ver Deus se utilizando de símbolos do Antigo Testamento
para que eles pudessem se tornar uma realidade no Novo Testamento. Então, quais são algumas das evidências que nós temos arqueológicas, em primeiro lugar, em relação à origem da Páscoa? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que a Páscoa ela está relacionada ao Êxodo, o momento em que o povo de Israel sai do Egito e caminha agora em direção à Terra Prometida, as terras de Canaã. O interessante, queridos, é que, em primeiro lugar, nós precisamos tentar identificar na história se, de fato, existem comprovações arqueológicas de que Israel era, de fato, uma nação. E há um ponto aqui importante, que é o seguinte. Dentre os estudos acadêmicos, surgiu, então, uma classe de acadêmicos que começou a se utilizar do texto bíblico de uma maneira um tanto quanto questionadora, colocando em dúvida a realidade do texto bíblico, às vezes por falta de evidências arqueológicas. Só que é bem interessante porque, como nós temos falado, Deus ele atua através do tempo. E algumas destas evidências nós podemos ver, eu vou destacar apenas duas. A primeira delas é a estela de Merneptah, que foi datada do ano 1200 a.C. E a estela de Merneptah é uma pedra onde há dizeres comemorativos, né? E ali o faraó Merneptah ele vai destacando seus diversos inimigos. E este é considerado o primeiro documento, fora ali do contexto judaico, do contexto hebreu, onde o nome de Israel é citado, e há uma parte nas inscrições feitas na tábua de Merneptah, que Merneptah ele identifica o seguinte: Israel está aniquilado e as suas sementes não mais germinarão. Então, aquele primeiro questionamento que havia sido feito por alguns eruditos, que Israel de fato não era um povo, foi derrubado quando veio a pedra de Merneptah. Um segundo documento que apresenta de uma maneira um pouco mais contundente esta questão envolvendo o povo de Israel no Egito é um papiro datado de aproximadamente o ano 1350 a.C., e só para que você que está nos ouvindo entenda, a datação em relação a documentos e achados arqueológicos, elas não são datações precisas. Nós podemos trabalhar aí com uma margem, às vezes, de 5, 10 anos, depende do achado, ok? E o papiro de Ipuer é um documento pessoal de um sacerdote do deus Horus, Ipuer, chamado Ipuer, e ele ali faz uma prece para o deus Horus, reclamando algumas coisas que estavam acontecendo no Egito. Em um dos trechos ele diz o seguinte: o rio transformou-se em sangue, nossos animais estão morrendo, as plantações não produzem, a escuridão cobriu a terra. Quando você lê estes dizeres com o background daquilo que está relatado no livro de Êxodo, automaticamente você se lembra das pragas do Egito. Nós devemos nos lembrar que, por ser o Egito uma potente nação, não era costume, e falando agora de maneira histórica, não era costume registrar os fracassos. Então, faltará evidências em documentos oficiais egípcios, porque, obviamente, os egípcios não relatariam tamanho fracasso, e, sob o ponto de vista egípcio, de fato, o êxodo foi um fracasso. Mas, pelo papiro de Ipuer, nós podemos aí fazer uma interpretação de que, sim, existem evidências para a presença dos israelitas nas terras do Egito, marcando ali o símbolo no Antigo Testamento para a Páscoa. Professor, agora eu queria te fazer uma pergunta. Nós estamos vendo aí as evidências trazidas, né, através da arqueologia do que aconteceu no Egito. E isso está lá no Velho Testamento. E no Novo Testamento? O que ele pode nos falar acerca da redenção de Cristo? O interessante, Lu, é porque no Novo Testamento, então, nós temos elementos para também afirmar que a paixão de Cristo, a Páscoa relacionada a Cristo, ela foi real. Em primeiro lugar, antes de nós entrarmos na evidência, nós precisamos dar um passeio rápido
acerca da confiabilidade no Novo Testamento, porque a confiabilidade no Novo Testamento ela foi questionada. E mais uma vez, Deus, trabalhando nos bastidores da história, ele traz à tona algumas evidências que podem, sim, nos dar a firme certeza de que o Novo Testamento, aquilo que está registrado, é real. Estas evidências, elas se multiplicam em diversas áreas, mas eu quero destacar aqui, bem rapidamente, 3 evidências. A primeira delas é uma evidência literária, é um papiro conhecido como papiro P52. Ele é datado entre o ano 100 a 125 depois de Cristo, e ele é um texto que traz um fragmento do Evangelho de João. Ele é conhecido como o papiro, ou o fragmento mais antigo que nós temos do texto bíblico. Agora, nós devemos nos recordar. João morreu ali na década de 90 do primeiro século, correto? Acharmos um papiro que tenha o Evangelho de João pouco tempo depois da sua morte, isso nos traz uma confiança muito grande. Porque, obviamente, esta é uma cópia, e se há uma cópia logo no ano 100, entre o ano 125, significa que o texto original ele já estava presente, e inclusive João poderia refutar caso estas cópias elas pudessem estar circulando e elas não fossem de fato verdadeiras. Existem outras evidências, como figuras oficiais, é o caso da placa de Pilatos, né, encontrada em Cesareia Marítima. Existem evidências relacionadas aos locais citados na Bíblia, como o tanque de Betesda, entre outros mais. E aí nós podemos avançar, então, para as evidências da crucifixão. Quais são as evidências que nós temos? Bom, em relação às evidências da crucifixão, nós podemos identificar que elas vão se restringir, veja, estamos falando de evidências, elas vão se restringir basicamente a documentos. Alguns documentos oficiais, que, além da Bíblia, obviamente. O primeiro deles que eu quero destacar são as cartas de Caio Plínio Cecílio II, ou conhecido como Plínio Moço, onde ele faz ali uma investigação na Bitínia para tentar identificar a confusão que estava sendo provocada pelos cristãos. E nessa tentativa de identificação, ele cita os cristãos e pergunta ao imperador Trajano qual seria a atitude a ser tomada para com os cristãos. Um outro documento é o documento de Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um ex-comandante judeu, também serviu como historiador ou cronista do exército romano, e ele faz também menção a respeito da cruz. E ele cita, inclusive, que Pôncio Pilatos, ele condenou Jesus à cruz, mas aqueles que seguiam Jesus até o fim. Outras duas aí, evidências que nós temos ao longo da história, documentos, um deles é o Talmud babilônico. Ele faz uma referência ali, é um Talmud escrito entre o ano 70 e o ano 200 depois de Cristo. Ele faz uma referência a respeito de um certo Jesus que havia sido condenado à morte. E mais um documento de um historiador romano é o documento de Tácito, que vai fazer menção a respeito do momento em que Nero colocou fogo em Roma no ano 64, e isso ocorreu porque aqueles que acreditavam em Cristo estavam causando um certo furor para o Império Romano. Verdade. Mas talvez, queridos, para nós terminarmos, a evidência mais contundente que nós temos a respeito da crucificação de Jesus, ela pode ser encontrada em um vestígio de um osso humano cravado por um prego, que ficou conhecido como homem de Ihoan. Por meio deste vestígio, nós podemos entender que sim, em primeiro lugar, haviam pessoas que eram crucificadas no primeiro século. E a partir desta compreensão, nós podemos avançar no nosso conhecimento a respeito da realidade do cenário da cruz. Nós estamos, obviamente, começando a nossa jornada. Estamos apenas destacando alguns elementos daquilo que Cristo fez. O contexto da semana da crucifixão ele é muito amplo.
Por isso, hoje nós começamos a nossa jornada fazendo uma pergunta para você, querido ouvinte. Há relação, ao analisarmos a paixão de Cristo, entre racionalidade e fé? Sim, há razões para nós crermos. Por isso, o título dessa semana é The Way, o caminho. Que você possa, ao longo desses dias, seguir o caminho, que você esteja conectado no programa Novo Tempo, todos os dias, e que ao final dessa semana, por meio de tudo aquilo que será apresentado, você de fato tenha um encontro verdadeiro com Deus. Muito obrigada, professor Silas Finger. Agora podia jogar sua imagem aí para nós, né? Eu vou parar o compartilhamento aqui, deixa eu ver se eu consigo. Isso, para os nossos... Isso. Queridos, vocês ouviram aí o professor Silas Finger, que também é um arqueologista e trouxe coisas tão interessantes para nós, para que possa, sim, firmar a nossa fé. A nossa fé, ela não está no vácuo, ela tem uma razão de ser. E é nisso que nós acreditamos. Estamos só começando a nossa semana. Amanhã teremos conosco o pastor Cleiton Feitosa. Professor Silas, muito obrigada. O nosso programa por hoje está encerrando por aqui, mas os nossos sinceros agradecimentos ao nosso querido colaborador aqui do nosso programa Novo Tempo. Muito obrigado por sua participação, muito obrigado por essa experiência que você compartilhou conosco. Foi muito bom, professor, e é sempre muito bom ter a sua presença, ainda que indiretamente, saiba que a gente está aqui apresentando, mas agora os nossos ouvintes já sabem, quando eu falo equipe Novo Tempo, professor Silas faz parte dessa equipe e nós sentimos um prazer enorme de tê-lo conosco. Que Deus possa continuar te usando. E a gente ainda vai convidá-lo aqui para falar de cultura, né, Lu? De cultura hebraica, como é que era que faz exatamente. Tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para a gente dividir com os nossos queridos ouvintes. Queridos, não se esqueçam que estamos apenas começando a nossa semana especial da Páscoa. Como eu já disse, amanhã teremos o pastor Cleiton Feitosa. Na quarta-feira, pastor Antônio Tostes, ele que é o diretor-geral da Rede Novo Tempo no Brasil. Na quinta-feira, o nosso querido Leandro Quadros. E na sexta-feira, com chave de ouro, o pastor Sérgio Klein. Você não pode perder. E cada um falando um tema, né, Lu? Exatamente. O pastor Tostes e depois a gente vai encerrar exatamente no auge. Cristo, a redenção. Queridos, por hoje nós ficamos por aqui, mas queremos encontrá-lo amanhã, aqui no mesmo local e no mesmo horário. Eu sou a Lu, fico por aqui e até amanhã. Mix? Boa noite aos ouvintes do programa Novo Tempo pela Web Rádio Insuperável. Boa noite. Boa noite.